Olá, meus amados em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja nos vossos corações agora e para sempre, em nome de Jesus. Dando continuidade, irmãos, vamos então para o nosso 20º vídeo do estudo do livro do Apocalipse. Nessa oportunidade, vamos tratar da narrativa, da abertura do 7º selo, pelo Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o único que foi considerado digno de tomar o livro selado e abrir os seus selos. Você está acessando pela primeira vez o canal? Então seja muito bem-vindo. Eu tenho uma satisfação muito grande por você estar fazendo parte deste grupo de bem-aventurados que estão buscando entender as profecias deste livro. Porque segundo a palavra de Deus, lá no capítulo 1 do mesmo Apocalipse, no versículo 3, diz que é bem-aventurado todo aquele que lê e guarda as palavras da profecia deste livro. Que Deus nos abençoe e nos conceda que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento para nos dar a sabedoria necessária para que venhamos a ser edificados no nosso crescimento, no nosso conhecimento espiritual, compreendendo as coisas que breve haverão de acontecer, em nome de Jesus. Então, irmãos, lá no capítulo 7 do livro do Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 8, está escrito assim: E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, do oriente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Em meio a um período de juízo, entre o 6º e o 7º selo, temos um parêntese. A graça de Deus agora se manifesta a uma categoria especial de pessoas. Bem no meio do período de juízos, dos 7 selos e das 7 trombetas que virão em seguida. Apesar do céu e da terra serem abalados,
e de todo o universo figuradamente desconjuntar-se, como a gente já viu anteriormente, há uma pausa nessa catástrofe cósmica. Há um silêncio, um profundo silêncio. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Lá no versículo 1. Os 4 anjos seguram os 4 ventos do juízo, mas estão prestes a soltá-los. Então aparece um outro anjo que ordena em alta voz para que aguardem, para danificarem a terra, o mar e as árvores. Aguardem. Esses 4 poderes destruidores, representados pelos 4 ventos, não podem indiscriminadamente lançar-se sobre a terra. Por quê? Porque o Senhor mantém o controle sobre a execução do juízo. E ele realiza essa execução do juízo com extremo cuidado. Mas quem é esse outro anjo que aparece? Ele tem grande autoridade, porque fala em alta voz. Esse outro anjo se destaca dos demais anjos do juízo. Então, irmãos, não há dúvida de que esse outro anjo se trata do Filho de Deus. Esse outro anjo é todo luz e glória. Ele é muito superior aos 4 anjos de juízo que seguram os 4 ventos da terra. E lhes ordena, em alta voz, que continuem segurando esses ventos. Segurem esses ventos, aguardem. Os 4 ventos são tempestades de juízo, executores de juízo. Por quê? Porque diz assim no versículo 2: a eles a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Juízos. Evidentemente, os 4 anjos receberam a tarefa de soltar os ventos sobre a terra madura para o juízo. Mas, de repente, recebem uma outra ordem. A gente pode até ilustrar isso, irmãos, aqui com uma situação no trânsito, por exemplo. Se diante de nós o semáforo está verde, temos a preferência de passagem. Porém, surge uma ambulância com a sirene ligada. A preferência, então, passa a ser dela. Ela vai prevalecer, porque é um veículo de emergência. Da mesma forma, a ordem desse outro anjo tem prioridade. É mais uma prova de que se trata do Filho de Deus. Os ventos de juízo são retidos por causa
do remanescente crente de Israel. Neste outro anjo que subia do Oriente, João ainda vê outra coisa especial, e que tinha o selo do Deus vivo, no versículo 2. Este outro anjo que surge do Oriente, do lado do nascer do sol, João vê e narra que ele tinha o selo do Espírito vivo, no versículo 2. Portanto, irmãos, durante a grande tribulação, durante o dia do Senhor, um grupo de 144 mil de Israel é selado. Aqui se realiza um procedimento que acontece hoje, antes da grande tribulação, mas de outra maneira. Porque cada pessoa que pela fé em Jesus Cristo, é acrescentada à Igreja de Jesus, ela é selada com o Espírito Santo. Isso já acontece há quase 2000 anos. Mas em breve, isso terá fim. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, lemos assim: Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creu nessa palavra, creu nesse evangelho, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Glória a Deus! O que é o Espírito Santo com o qual Deus nos selou? Ele é o penhor, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão que pertencem da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 14. Portanto, irmãos, Deus deu o seu próprio Espírito Santo como garantia para que pudéssemos estar seguros que seremos guardados até o dia da redenção. Que dia é esse? Até que Jesus volte. Essas selagens acontecem desde o dia de Pentecostes, há quase 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás. Quando as pessoas se convertem individualmente, acontece a selagem pelo Espírito Santo. Individualmente, quando as pessoas se convertem individualmente. A salvação é individual. Já durante a grande tribulação, essa selagem será simultaneamente em muitos, ou seja, em 144 mil de Israel. A conversão de todos os judeus e a sua selagem, porque todos os judeus serão salvos. Mas a conversão de todos os judeus e a sua selagem
não será durante a grande tribulação, e sim no final, no momento em que o Senhor Jesus voltar. Portanto, eles vão se converter coletivamente. Assim também serão selados coletivamente. Porém, antes que todo Israel se converta, vai converter-se um remanescente de 144 mil. E isso sim, agora, durante a grande tribulação. Portanto, irmãos, está bem claro, está escrito, não se tem nenhuma dúvida. Os 144 mil selados de que fala o livro do Apocalipse se tratam de israelenses que se tornaram crentes, que se converteram a Jesus durante a grande tribulação. Portanto, após o nosso arrebatamento. Durante a grande tribulação, Israel verá e experimentará muitas coisas. Por exemplo, aparecerão duas testemunhas. Isso está lá no capítulo 11 do Apocalipse. Aparecerão duas testemunhas que terão grande autoridade e darão testemunho. Após 1260 dias, elas serão mortas. Tudo está escrito lá no capítulo 11. Após esses 1260 dias, essas duas testemunhas serão mortas. E os seus corpos vão ficar expostos durante 3 dias em Jerusalém. No terceiro dia, elas serão ressuscitadas. Naquela hora, haverá um grande terremoto e 7.000 homens serão mortos em razão desse terremoto. E por ordem da alta voz, elas, as testemunhas, finalmente subirão ao céu. Acredita-se que estas duas testemunhas sejam Moisés e Elias. Acredita-se. E aí, depois de ressuscitadas, depois de 3 dias, receberão a ordem para subir aos céus. Por causa disso, irmãos, muitos na terra, aterrorizados e atemorizados, darão glória ao Deus do céu. Lá no capítulo 11 do Apocalipse, versículo 13. E tudo isso acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Bom, como já foi dito anteriormente, o anjo que tem os 7 selos do Deus, o anjo que tem o selo do Deus vivo é o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Pois tem um fato muito simples, que muitas vezes deixa de ser observado. Não está escrito que ele mantinha o selo do Deus vivo em sua mão. Está escrito que ele
tendo o selo do Deus vivo. Ele tem o selo do Deus vivo. Ele não mantém o selo na mão. Ele tem o selo do Deus vivo. No versículo 2, está escrito assim. Aqui então, a gente vê o próprio Deus triuno que age através de Jesus Cristo. Ou se não, vejamos. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Deus Pai é o Deus vivo. O anjo que clama em alta voz, o Filho, Jesus Cristo, que diz em alta voz, até que selemos as testas dos servos de Deus. Aguardem, segurem os ventos, não soltem os ventos, até que selemos as testas dos servos de Deus. Os 144.000 servos de Deus de Israel. É o Deus Pai, é o Deus triuno agindo através de Jesus Cristo. Esta selagem extraordinária com o Espírito Santo pelo anjo do Senhor é necessária, porque senão ninguém na terra poderia escapar da grande tribulação. Essa selagem é visível. Não é como a selagem dos membros do corpo de Jesus. A nossa selagem. Quem pertence à Igreja de Jesus está selado com o Espírito Santo. Interiormente, no seu coração. Mesmo que os 144.000 sejam selados interiormente, o selo também é visível exteriormente. Aqueles servos são selados exteriormente para que o anticristo não ouse tocá-los. Assim, os 144.000 de Israel estão protegidos durante a grande tribulação. Ninguém vai tocar neles durante a grande tribulação. Se você ainda não tem o selo do Espírito Santo e permanecer sem ele até o dia do arrebatamento, sofrerá o juízo e terá que passar pela grande tribulação. Então venha. Tome logo essa importante decisão para a sua vida. Receba o selo de garantia do Deus vivo. Você pode fazer isso agora mesmo. Basta que aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus te ama e quer te salvar. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele entrará. Aí então, você estará nas mãos dele para toda a eternidade. Que a graça de Deus alcance a sua vida e de seus familiares. Fique na paz do Senhor Jesus, fique com a paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. Glória a Deus.